Pode parecer óbvio para alguns, mas uma coisa que amo fazer em minhas resenhas é construir meus argumentos. Sabe, como um crítico, eu acho muito interessante escrever detalhadamente o porquê algo funciona ou não funciona. É o básico da crítica, mostrar a um criador, produtor ou empresa o que um consumidor gostou ou não sobre seu produto. Mas se você é como eu e faz esse tipo de coisa, então já deve ter passado por aquele momento. Sabe, aquele onde quando perguntado por alguém ou por que você gosta de uma certa série, filme ou jogo, você começa a pensar e diz assim mesmo: espera, por que eu gosto tanto disso mesmo? Bem, essa foi basicamente a minha experiência com Tiny Toons. Eu assisti o desenho inteiro alguns anos atrás, e eu achava que poderia falar muito sobre o porquê eu gostava do desenho, só que mesmo tentando muito, eu não conseguia comentar muita coisa. Isso até perceber algo. Esse não é um desenho complexo, ele pode ser analisado, mas não precisa ser exatamente algo complexo para ser bom. E sim, essa resenha não vai ser muito longa, porque eu não tenho muito a falar sobre essa animação em geral. Criado por Terry Semel e produzido por Steven Spielberg, Tiny Toons foi uma tentativa da Warner de tentar reviver os Looney Tunes para uma nova geração de fãs. Algo que eu acho bem inteligente, para ser sincero. Naquela época, a Warner estava há anos reprisando os curtas originais dos Looney Tunes na televisão. Então seria interessante para a audiência ver novos personagens neste universo lunático. Não este universo lunático. Esse foi um erro que merece ser esquecido. Mas ao mesmo tempo, também poderia ser um grande risco. Os fãs da velha guarda poderiam não gostar dos novos personagens, ou se sentirem desrespeitados por verem seus personagens favoritos não serem mais os principais. Só que felizmente, eles sabiam desses riscos e colocaram um esforço em fazer os personagens serem contrapartes dos Looney Tunes, só que com suas próprias personalidades. E esse é um padrão que posso falar para a maioria dos personagens. Alguns lembram muito suas contrapartes, mas têm suas diferenças únicas. Outros são versões melhores de personagens que estão muito datados. E eu arrisco dizer que alguns desses personagens Lucky, Roy, Gogododo são, em momentos, muito mais divertidos que suas contrapartes originais. Sim, eu me arrisco a dizer isso. Só que repetindo em momentos. Porque, infelizmente, este desenho comete o erro de colocar mais destaque em dois personagens, este sendo Perninha Lilica, e não utilizar muito os seus outros personagens, que tinham muito potencial. Sério, eles mesmos referenciam isso na própria série. Então, por que eles não consertariam o problema se sabiam que ele existia? É algo que nunca gostei na série clássica, pelo potencial que tinha. Mas eu vou me repetir mais uma vez. Em alguns momentos, os personagens são mais divertidos que suas contrapartes. E esses momentos são alguns dos mais divertidos que tinha visto em muito tempo. Isso não é por acaso. Algo que muitos críticos comentam até os dias de hoje é que os roteiristas de Tiny Toons não estavam escrevendo roteiros apenas para o público-alvo, mas sim escrevendo roteiros que eles achavam divertidos e gostariam de ver. Tipo, um desenho que se passa na universidade poderia parecer chato, sabe? Não teria muito potencial para se fazer em uma universidade que já não tenha sido explorado o suficiente. E os roteiristas sabiam disso, e por este motivo, alguns episódios podem se passar na universidade, enquanto outros podem se passar em outros lugares. Por este motivo, eles tiveram muita liberdade para escrever, e souberam muito bem como utilizar esta liberdade. Claro, com algumas exceções bem óbvias. Now, this is simply an opinion, but cigarettes are gross! Então não acredite no que as companhias de tabaco dizem. É, porque se você não fumar, poderá crescer e ser Um de nós! Insira a referência ao Ronald Reagan aqui. Este desenho estava, de certa forma, à frente do seu tempo. Não apenas eles faziam paródias de outros desenhos da mesma época. Hey, Rank! Here comes our ride! You nincompoop! It's that stinking Tiny Toons bus! Hey, better look out. Gonna get hit. Mas também referências aos curtas originais dos Looney Tunes, como no segundo episódio, onde os personagens usam o foguete do curta Duck Dodgers do século 24 e meio de 1953, ou em outro episódio, em que um personagem chamado Sepp Stanley decide se vingar contra o Pernalonga por ele ter ganhado o Oscar de 1958, sendo uma referência ao fato do curta Cavaleiro Pernalonga ter ganhado contra o curta Sidney's Family Tree, do personagem Silly Sidney, que era um curta bem ruim com uma animação muito pior. E a criatividade não acaba por aí.
Outros exemplos, sendo um episódio que mostra o Boku e a Honey, mesmo eu pessoalmente não gostando muito desse episódio, e um episódio da terceira temporada que eles parodiam o fato de outro desenho, que sim, eu pretendo resenhar um dia, estar sendo criado e substituindo eles. Enfim, são muitas referências que eles fazem. E uma diferença que Tiny Toons clássico possui de alguns desenhos modernos é que essas referências não são exageradas. Elas podem ser consideradas fanservice, mas em sua maioria elas têm um propósito, e não necessitam de conhecimento próprio para fazer com que a audiência possa gostar das histórias dos episódios. É apenas algo extra. Você saber da referência vai apenas fazer você gostar da referência, mas não muda nada na história. Mas claro, eu tenho que apontar alguns episódios onde eles parodiam coisas muito específicas dos anos 90 e estão datados. Pois adivinha o que eles estão trazendo? A Xuxa! Não é legal? Meu Deus! Chegaram! Veja, amiguinho, seu perninha, Lilica! Ei, cadê a Xuxa? Mas quem falou em Xuxa? E assim como outro desenho que já resenhei, esse sendo o Ikki o Gato, Tiny Toons possui episódios com vários limites de duração. Alguns possuem 3 segmentos curtos, outros 2 segmentos, e alguns são episódios inteiros de 22 minutos de duração. E eu pessoalmente prefiro os episódios mais curtos. Não que os de 22 minutos sejam ruins, bem longe disso. Alguns dos episódios mais longos estão na minha lista de melhores do desenho. Só que especialmente no começo da primeira temporada e no final da terceira, eles acabam focando muito em episódios longos que não são os mais interessantes do desenho. Na primeira temporada até que tem uma desculpa boa, é pra introduzir os personagens aos poucos, e faz sentido, mas no final da terceira parece que os roteiristas estavam desgastados, provavelmente se focando muito mais em escrever roteiros para o show que iria ser lançado, este sendo Animaniacs. Por este motivo acabamos tendo episódios mais fracos, e o que não ajuda é que muitos destes se focam na Felicia, que é uma personagem irritante no pior dos casos, e não muito interessante nos melhores. E o pior é que ela é raramente punida no desenho. Alguns dos poucos momentos que eu gostei dela foi quando ela punia algum personagem que tinha feito algo para merecer a punição. Já que estamos falando nela, uma curiosidade que poucos sabem é que ela criou o Sr. Caveira. Queria futuramente aparecer no quadro Boa Ideia, Má Ideia, de Animaniacs. Eu acabo até me esquecendo que foi aqui a primeira aparição deste personagem tão memorável. Agora está na hora de falar sobre animação. Eu deixei isso propositalmente para comentar perto do final desta resenha, porque este acaba sendo um dos pontos mais fracos deste desenho. Não me entendam mal, a animação é muito boa na maioria dos episódios, mas a qualidade depende muito de episódio para episódio. Isso acontece porque Tiny Toons foi animado em diversos estúdios asiáticos, e nem todos esses estúdios parecem ter uma boa direção de animação. Então, por exemplo, alguns episódios possuem uma animação muito boa, com cenários muito detalhados, as gags visuais funcionando, enquanto outros a animação é muito fraca e acaba fazendo as gags não funcionarem. Por sorte, isso foi majoritariamente melhorado após a primeira temporada. E bem, isso é tudo que eu tenho para comentar sobre Tiny Toons. E eu considero este um dos desenhos mais importantes dos anos 90. Antes deles, tínhamos, em sua maioria, animações para a televisão que eram muito baratas ou mal escritas. E Tiny Toons mostrou como fazer uma série divertida tanto para crianças quanto para adultos. E foi graças à fórmula que Tiny Toons criou que outros shows criados futuramente iriam seguir e aprimorar, como Animaniacs e Tasmania. Mas não só isso. Muitas das pessoas que trabalharam em Tiny Toons iriam futuramente trabalhar em outros desenhos, como A Vida Moderna de Rocco, Bob Esponja e Ren Stimpy. E a influência desta série foi tanta que mesmo depois de seu cancelamento, o show continuava dando muita audiência com suas reprises, ao ponto de termos 2 especiais para a televisão até 1995 e jogos de videogames lançados até o ano de 2002, e um reboot que foi lançado recentemente e eu pretendo resenhar futuramente no canal. E mesmo que existam outras animações que tenham pego o que funcionou aqui aperfeiçoado, eu ainda posso dizer com confiança que Tiny Toons clássico continua sendo um bom desenho que pode ser apreciado até os dias de hoje, tanto pela sua influência quanto pela sua qualidade.